Você sabia que nem todos os animais podem viver em zoológicos? Fala, galera! Vocês já imaginaram que existem alguns animais que simplesmente não conseguem viver em cativeiro, mesmo com todos os esforços do homem? Hoje vamos falar sobre algumas dessas espécies e os motivos pelos quais elas não podem ser mantidas em zoológicos. Mas antes de começarmos, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fez isso? Então bora pro vídeo. Por que alguns animais não podem ser mantidos em zoológicos? Quando pensamos em zoológicos, imaginamos lugares onde animais podem ser observados de perto, protegidos de ameaças externas e cuidados por especialistas. No entanto, nem todos os animais podem ser mantidos em cativeiro, e isso ocorre por diversos motivos que envolvem o comportamento, a fisiologia e as necessidades específicas de cada espécie. Entender essas limitações nos ajuda a valorizar ainda mais a importância de seus habitats naturais e a reconhecer os desafios da conservação. Um dos principais fatores que tornam certos animais inadequados para cativeiro é o tamanho e a complexidade de seus habitats naturais. Por exemplo, baleias, tubarões e outros grandes animais marinhos dependem de vastos territórios para migração, caça e socialização. Mesmo os maiores tanques de aquários não conseguem replicar a amplitude e a diversidade do oceano, levando esses animais ao estresse e muitas vezes à morte prematura. Além disso, algumas espécies têm dietas extremamente específicas e não conseguem se alimentar adequadamente em cativeiro, mesmo com todos os esforços humanos. Outro aspecto crucial é o comportamento social. Animais que vivem em grupos complexos, como o indre de Madagascar, muitas vezes dependem de interações sociais que só podem ocorrer em seus ambientes naturais. Quando retirados desse contexto, eles enfrentam dificuldades para se adaptar, podendo desenvolver problemas psicológicos e de saúde. Em alguns casos, como o do saola, o misterioso unicórnio asiático, o simples contato com humanos pode ser tão estressante que compromete sua sobrevivência. Por fim, há também as questões fisiológicas. Certos animais, como o peixe-lua, possuem corpos adaptados para condições ambientais muito específicas, como correntes oceânicas ou altitudes extremas. Fora desses cenários, sua sobrevivência é praticamente impossível. Portanto, embora os zoológicos desempenhem um papel importante na conservação de várias espécies, é essencial entender que nem todos os animais podem ser mantidos nesses espaços. Para essas espécies, preservar e proteger seus habitats naturais é a única solução viável para garantir sua sobrevivência a longo prazo. A baleia azul, o gigante dos mares. Você sabia que a baleia azul é o maior animal que já existiu no planeta? Sim, maior até mesmo que os gigantescos dinossauros. Esses colossais mamíferos marinhos podem atingir impressionantes 30 metros de comprimento e pesar cerca de 200 toneladas. Para você ter uma ideia, apenas a língua de uma baleia azul pode pesar tanto quanto um elefante, e o coração desse animal é tão grande que uma criança pequena poderia atravessar suas artérias principais. Esses gigantes dos mares são encontrados em todos os oceanos do mundo, mas estão em constante movimento, pois seguem as rotas migratórias em busca de alimento e áreas para reprodução. A dieta da baleia azul consiste basicamente em krill, pequenos crustáceos que vivem em grandes concentrações no oceano. Durante a temporada de alimentação, uma única baleia pode consumir até 4 toneladas de krill por dia. Apesar de seu tamanho, a baleia azul é uma criatura incrivelmente graciosa. Elas se comunicam por meio de vocalizações que podem viajar milhares de quilômetros através do oceano. Esses sons profundos são essenciais para sua sobrevivência, ajudando na localização de parceiros e na navegação por vastas áreas oceânicas.
Infelizmente, a baleia azul esteve à beira da extinção durante o século XX devido à caça comercial. Desde então, várias medidas de conservação foram implementadas. E embora sua população esteja lentamente se recuperando, elas ainda são consideradas uma espécie ameaçada. A baleia azul é um símbolo do quão vasto e misterioso é o nosso planeta. Proteger esses gigantes não é apenas essencial para o ecossistema marinho, mas também um lembrete de como cada espécie tem um papel vital na teia da vida. Tatu canastra não se adapta ao cativeiro. Você já ouviu falar do tatu canastra? Considerado a maior espécie de tatu do mundo, ele pode atingir até 1,5 metro de comprimento e pesar cerca de 60 quilos. Esse animal impressionante habita regiões de florestas e cerrados na América do Sul, principalmente no Brasil, e possui um papel ecológico fundamental como engenheiro do ecossistema. Mas apesar de sua imponência, o tatu canastra tem uma peculiaridade triste. Ele não consegue sobreviver em cativeiro. Por motivos que ainda intrigam cientistas, tatus canastra mantidos fora de seu habitat natural apresentam altos índices de mortalidade. O período máximo que um indivíduo sobreviveu em cativeiro foi de apenas 8 dias. Uma das teorias é que o estresse e as condições artificiais do cativeiro afetam gravemente a saúde desses animais, que são extremamente adaptados às peculiaridades de seu ambiente natural. Esses tatus vivem em áreas com solo arenoso, onde constroem tocas que podem chegar a 5 metros de profundidade. Além disso, sua dieta consiste em uma combinação única de formigas, cupins e pequenos invertebrados, algo difícil de replicar fora da natureza. Infelizmente, a espécie está ameaçada pela destruição de habitats e pela caça ilegal. A fragilidade do tatu canastra em cativeiro reforça a importância da conservação de seus ambientes naturais. Preservar o habitat é essencial para garantir a sobrevivência dessa espécie única e fascinante. Afinal, a natureza é o verdadeiro lar do tatu canastra. Tubarão branco, o predador inquieto. O tubarão branco é um dos maiores predadores dos oceanos e também um dos animais mais intrigantes para os cientistas. Apesar de seu fascínio, mantê-lo em cativeiro é uma tarefa praticamente impossível. Desde 1955, diversas tentativas de manter tubarões brancos em aquários foram feitas, mas todas fracassaram. Em 2016, por exemplo, um tubarão branco foi colocado em um tanque no Japão, mas sobreviveu apenas 3 dias. Esses insucessos ocorrem por uma combinação de fatores biológicos e comportamentais que tornam a vida em cativeiro insustentável para essa espécie. Uma das principais dificuldades está relacionada à necessidade de movimento constante dos tubarões brancos. Eles precisam nadar para que a água circule por suas brânquias, garantindo a respiração. Em cativeiro, o espaço limitado dos tanques impede essa movimentação livre, causando estresse e dificuldades respiratórias. Além disso, a alimentação também é um desafio. Esses predadores se alimentam de grandes presas, como leões marinhos e focas, o que é logística e eticamente inviável de reproduzir em um zoológico. Outro fator importante é o comportamento migratório. Tubarões brancos percorrem milhares de quilômetros pelos oceanos, atravessando diferentes áreas para caçar e se reproduzir. Confinar um animal acostumado a tamanha liberdade em um tanque compromete sua saúde física e mental. Por fim, a interação com as estruturas do aquário também pode ser prejudicial. Muitos tubarões brancos acabam colidindo repetidamente contra as paredes dos tanques, resultando em ferimentos graves ou até mesmo morte. Esses fatores somados deixam claro que o melhor lugar para um tubarão branco é seu habitat natural, os vastos e profundos oceanos. Saola, o unicórnio asiático. A saola
Pseudorix ngetiensis é um dos animais mais raros e misteriosos do mundo, frequentemente apelidada de unicórnio asiático, por conta de seus chifres longos e retos que se assemelham aos dos antílopes. Esse mamífero foi descoberto pela ciência apenas em 1992, nas florestas remotas entre o Vietnã e o Laos, e desde então tem intrigado pesquisadores com sua elusividade e comportamento enigmático. A saola vive em áreas densamente florestadas, e seus avistamentos são extremamente raros. Embora a população exata seja desconhecida, estima-se que seja muito pequena, colocando a espécie em sério risco de extinção. Essa vulnerabilidade está relacionada principalmente à perda de habitat e à caça ilegal, já que suas peles e chifres são valorizados no mercado negro. Tentar manter a saola em cativeiro é praticamente impossível. Sempre que esses animais foram capturados para estudo ou conservação, morreram em poucos dias. Acredita-se que o estresse causado pelo confinamento seja um fator decisivo, além da dificuldade em reproduzir seu habitat natural e dieta. Mesmo em condições controladas, a saola parece não tolerar a proximidade com humanos. Esse comportamento reforça a importância de proteger seu habitat natural. A saola simboliza a fragilidade da biodiversidade e a necessidade de esforços globais para preservar as espécies ameaçadas. Cada saola que permanece livre nas florestas é um lembrete do quão pouco ainda conhecemos sobre as maravilhas do reino animal e da responsabilidade que temos em preservá-las. Indri de Madagascar, o gigante dos lêmures, o indri, também conhecido como babacoto pelos locais, é o maior lêmure existente, um verdadeiro símbolo da biodiversidade de Madagascar. Esse primata carismático pode atingir até 90 centímetros de altura e pesar cerca de 10 quilos. Sua aparência é marcante, pelagem preta e branca e olhos grandes que transmitem expressividade. Além disso, é conhecido por seus chamados altos e melódicos, que podem ser ouvidos a mais de 2 quilômetros de distância, uma comunicação essencial para manter contato entre os membros do grupo. Uma das razões pelas quais o indri é tão especial é seu comportamento e dieta. Vivendo nas florestas tropicais de Madagascar, ele se alimenta de folhas, flores e frutas. Contudo, sua dependência por plantas específicas torna quase impossível replicar suas condições de vida em cativeiro. O indri nunca conseguiu sobreviver por muito tempo fora de seu habitat natural. Essa característica torna a conservação de suas florestas uma prioridade para evitar sua extinção. Infelizmente, a destruição de florestas em Madagascar, causada por atividades humanas como agricultura e extração de madeira, representa uma grande ameaça ao indri. Apesar de sua importância cultural para os malgaches, que o consideram sagrado, a espécie enfrenta um futuro incerto. Preservar o indri significa não apenas salvar uma espécie única, mas também proteger um dos ecossistemas mais ricos e ameaçados do mundo. Peixe-lua, o gigante do oceano. O peixe-lua é uma criatura impressionante, tanto pelo tamanho quanto pelas peculiaridades de sua biologia. Esse animal é considerado um dos maiores peixes ósseos do mundo, podendo pesar mais de 1 tonelada e atingir até 3 metros de comprimento. Ele é frequentemente descrito como uma verdadeira mão de águas, com seu corpo arredondado e sua coloração que varia entre tons de cinza e prateado. Mas o que torna o peixe-lua tão especial e ao mesmo tempo tão difícil de ser mantido em cativeiro? Vamos descobrir. A primeira característica que o torna inapropriado para a vida em zoológicos e aquários é a necessidade de grandes espaços para se movimentar. O peixe-lua é um nadador migratório, ou seja, ele percorre vastas distâncias nos oceanos em busca de alimento e para se manter saudável. Ele é conhecido por nadar ao longo das correntes oceânicas, se deslocando por grandes áreas abertas do mar,
longe da costa. Isso significa que o peixe-lua precisa de espaços amplos, muito maiores do que qualquer aquário poderia oferecer. Além disso, a alimentação do peixe-lua é uma outra razão pela qual ele não se adapta a cativeiro. Ele se alimenta principalmente de medusas, uma espécie de água-viva que ele captura com sua boca grande e forte. Esses animais são encontrados em grandes profundidades e em diversas zonas do oceano, o que torna seu fornecimento difícil e caro, além de exigir condições muito específicas para sua manutenção. Por essas razões, o peixe-lua não é uma espécie viável para ser mantida em zoológicos ou aquários. Sua sobrevivência em cativeiro é limitada e a exposição a esses ambientes pode comprometer sua saúde física e mental. A melhor forma de apreciarmos esse gigantesco e misterioso ser marinho é respeitando seu habitat natural e permitindo que ele continue sua jornada pelas vastas águas do oceano. O rinoceronte de Java, um caso crítico de extinção. O rinoceronte de Java é uma das 5 espécies de rinocerontes que existem no planeta. Ele é o menor de todos, mas isso não faz dele menos impressionante. Com a pele grossa e uma grande característica, um único chifre na frente da cabeça, ele é um animal imponente e de uma beleza única. Porém, o que torna o rinoceronte de Java ainda mais especial é o fato de que ele é praticamente irrecuperável. Estima-se que hoje exista apenas menos de 75 indivíduos em estado selvagem e todos estão concentrados no Parque Nacional Ujung Kulon, em Java. Isso faz com que a espécie esteja entre as mais ameaçadas do mundo, mas o problema vai além do seu número reduzido. Apesar de ser protegido em seu habitat, a destruição do ambiente e a caça furtiva têm levado essa espécie à extinção. Por que não podemos mantê-lo em cativeiro? Além das dificuldades enfrentadas em seu habitat natural, o rinoceronte de Java não se adapta bem ao cativeiro. As primeiras tentativas de manter essa espécie em zoológicos ou reservas controladas foram feitas no início do século XX, mas nenhuma delas teve sucesso. Em 1907, um macho foi colocado em um zoológico na Austrália, mas ele não resistiu. O animal ficou por lá por 20 anos, mas sua expectativa de vida é de 40 anos, o que indica que o ambiente artificial não era o ideal para ele. Mais recentemente, em 2011, outro rinoceronte de Java foi colocado em um zoológico na Índia, mas não sobreviveu por mais de 2 anos. Além de não conseguirem se adaptar bem em cativeiro, o rinoceronte de Java sofre com a caça ilegal e perda de habitat. A sua pele é valiosa e seu chifre é alvo de tráfico, o que aumenta ainda mais o risco de extinção. Como esses rinocerontes são animais que vivem sozinhos, o processo de reprodução é extremamente difícil, o que contribui para a queda no número da população. Preservar essa espécie é fundamental para a biodiversidade do planeta. O rinoceronte de Java é um bioindicador, ou seja, sua presença nas florestas de Java é um sinal de que o ecossistema está saudável. Sua extinção representaria uma grande perda não só para a fauna, mas também para o equilíbrio ambiental da região. Blobfish, o peixe das profundezas. Você já ouviu falar no blobfish? Esse peixe ficou famoso pela sua aparência, que mais parece ter saído de um filme de terror. Mas por trás de sua imagem peculiar, o blobfish tem uma história fascinante e um papel importante no ecossistema marinho. Vamos descobrir tudo sobre esse peixe-bolha das profundezas do oceano. O blobfish é um peixe que vive a mais de 1.200 metros de profundidade em águas extremamente frias e com uma pressão muito alta. Ele é encontrado principalmente nas costas da Austrália e da Tasmânia, onde as correntes oceânicas e a pressão são ideais para sua sobrevivência. A aparência do blobfish não é nada parecida com a dos peixes que estamos acostumados a ver, como o dourado ou o salmão. Na verdade, sua aparência gelatinosa e flácida
é resultado de sua adaptação a um ambiente com alta pressão. Essa característica, que muitos consideram engraçada ou até assustadora, é, na verdade, uma adaptação essencial para a vida no fundo do mar. O corpo do blobfish é composto principalmente de uma substância gelatinosa que tem uma densidade ligeiramente inferior à da água. Isso significa que ele não precisa gastar muita energia nadando. Em vez disso, o blobfish simplesmente flutua pelas águas, esperando que pequenos organismos, como camarões e plânctons, se aproximem para se alimentar. Mas ao ser trazido para a superfície, o blobfish perde toda a sua estrutura gelatinosa devido à diferença de pressão. E é aí que ele acaba sendo retratado como um peixe derretido ou mole, o que causa a impressão de que ele é feio ou até disforme. No entanto, isso é apenas uma distorção causada pela pressão diferente da água, e é completamente normal para ele viver nas profundezas do oceano. O blobfish, apesar de seu visual curioso, desempenha um papel importante no ecossistema marinho. Ele ajuda a controlar a população de pequenos crustáceos e outros organismos marinhos, funcionando como parte fundamental da cadeia alimentar nas regiões profundas. E os zoológicos hoje? No passado, os zoológicos eram principalmente para entretenimento. Hoje, muitos deles têm como foco a preservação e reprodução de espécies ameaçadas. No entanto, como vimos, alguns animais simplesmente precisam do seu habitat natural para viver e se reproduzir. E aí, galera, curtiram o vídeo de hoje? Se quiserem uma parte 2, comenta aqui embaixo. E já aproveita para compartilhar com aquele amigo ou amiga que ama curiosidades sobre animais. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!